tudo bem? Eu sou o professor Dr. Sérgio Lucchini Batista e hoje na nossa aula de correlação básico-clínico nós iremos falar sobre tuberculose e derrames pleurais. Caso clínico de hoje é o Jorge, masculino, branco, tem 26 anos, ele é casado, ajudante de marceneiro, tem ensino fundamental incompleto, é católico, procedente natural de Sertãozinho. A queixa de duração dele, tosse há 4 semanas. Na história da moléstia atual, o paciente relata quadro de tosse produtiva há 4 semanas, com expectoração amarelada, por vezes com hemoptoicos, além de febre vespertina. Há 4 dias vem percebendo dispneia e dor torácica em topografia de base de hemitórax. Bem, tosse produtiva, né? Tosse com expectoração, né? Com catarro. E esse catarro de coloração amarelada, né? E hemoptoicos. Hemoptoicos é a presença de sangue misturado no catarro, tá? E febre vespertina, né? Ou seja, em geral, aquela febre que ocorre mais no finzinho da tarde, né? Todo dia, né? Então, essa febre vespertina. Dispneia, como vocês já sabem, a falta de ar e, né, dor torácica na base direita aí do hemitórax direito. No interrogatório dos diversos aparelhos, uma perda de peso, né, perda ponderal de 6 quilos também, então emagrecimento, né? Bem, hábito intestinal diário, nega alterações nas fezes. De antecedentes pessoais, nega patologias ou cirurgias prévias. Nos familiares, refere mãe em tratamento de tuberculose, então ele tem um contactante familiar, né? E o pai portador de HIV. De hábitos de vida, ele nega etilismo ou tabagismo, reside com os pais numa favela, em casa de cortiça, com apenas um cômodo, sem saneamento básico. Então, condições, né, sanitárias aí bem precárias, né? E aí a gente entende também que esse contato que ele tem com essa mãe tuberculosa é muito próximo também, né? Então a chance até, né, o risco aí de ter uma contaminação é muito maior, né? Devido aí às condições sanitárias, né, que ele vive. O exame físico, ele pesa 56 quilos, altura 1,68 m e IMC dele 19,8. Ainda normal, mas a gente já percebe então que provavelmente ele deve estar emagrecido, porque ele já refere uma perda de 6 quilos em relação ao peso atual, né? Está em regular estado geral, hipocorado, hidratado, anictérico, acianótico, febril, ao toque, consciente orientado e visivelmente emagrecido, né? Dentes em mau estado de conservação, sem lesões aparentes em amígdalas ou orofaringe. Expansibilidade torácica preservada, porém reduzida à direita. Maciçez à percussão em base direita do hemitórax, que era onde ele referia a dor. Murmúrio vesicular presente, mas abolido em base direita. Frequência respiratória está taquipneico, né, 32 por minuto. E saturação de oxigênio aí 90% em ar ambiente. Também está apresentando, né, uma queda da saturação. Então, realmente, o paciente não está bem. No aparelho cardiovascular, ritmo regular, 2 tempos, bulhas normofonéticas sem sopros, está taquicárdico, né, 120 batimentos por minuto, pressão arterial um pouco elevada já, 140 por 95, sem edemas. O abdômen dele nada digno de nota. Aqui está possível raio-x de tórax do nosso paciente, né? Mais uma vez o aluninho vai olhar o sinal da seta, né? E aí a gente vê o comprometimento aqui do seio costofrênico, né? Aqui a gente identifica, né, o seio costofrênico, aqui a gente já não identifica, né? Ele está totalmente velado, está totalmente branco, né? Então a gente percebe que realmente tem alguma coisa na base direita daquele tórax, como a gente já percebeu no nosso exame físico. E quando a gente olha o parênquima pulmonar, a gente parece perceber aqui um infiltrado hilar, né? Essa imagem aqui está bem infiltrada.
a gente percebe alguma coisa, né? Como se tivesse diversos infiltrados aqui durante todo o parênquima do tórax, né? Não é um pulmão que está normal, né? É um pulmão que a gente vê um acometimento bem difuso e com essa imagem esbranquiçada aqui, né? Obliterando o seio costofrênico. Provavelmente, né, um derrame pleural, né? Essa imagem é típica de um derrame pleural. O que a gente pode fazer aqui na radiografia é o que a gente chama de incidência de Laurel, onde a gente deita o paciente, né? Aqui no caso a gente deitaria ele do lado direito, e aí a hora que você deita, você vê que o padrão desse esbranquiçado muda, né? Porque o líquido ele vai escorrer, né? E aí você vê a mudança do padrão desse velamento com o decúbito, né? Então é o que a gente chama de Laurel positivo. E aí fecha o diagnóstico de derrame pleural. Então aqui uma imagem, né, ilustrando, né, o que possivelmente a gente está vendo no raio-x. A gente vê ali o pulmão, aqui o pulmão está mais sadio do que o do nosso raio-x, né, tá rosinha, mas a gente vê aqui, né, o derrame pleural, né, ocupando aqui todo o espaço pleural e rechaçando o pulmão, né, então ele vai perdendo superfície de trocas, né, gasosas aí, né. E aqui o procedimento, né, de toracocentese, né, para você poder retirar o líquido, que a gente faz isso para alívio, para diagnóstico, né. Então aqui, no nosso caso clínico, um paciente contactante, né, da mãe ali que está tuberculosa, né, com contato próximo, tem uma história de tosse, né, há um mês, com hemoptôicos, né, com febre, com perda de peso, né, tem todas as alterações do exame físico, né, com taquipneia, taquicardia, tem as alterações na ausculta, né? Então, ficou uma hipótese agnóstica de tuberculose pulmonar e um derrame pleural aí associado à tuberculose, né? Muito bem. Toracocentese, então, esse procedimento que eu falei para vocês, né, que é retirada do líquido pleural, ela pode ter objetivo diagnóstico, né? Então, a gente pode retirar uma amostra, mandar para o laboratório para fazer uma análise, né, bioquímica, bacteriana e de células. Existem vários tipos de derrames, né, como vocês vão ver. Então, ela pode ter o objetivo simplesmente para elucidar ali, confirmar que é um derrame, por exemplo, pleural tuberculoso. Você vai identificar, né, um possível empiema. Você vai identificar ali o bacilo naquele líquido, né? O bacilo da tuberculose, né? A bactéria. Você pode ter a toracocentese terapêutica, e aí o objetivo seria melhorar a falta de ar. Então, se você retirar aquele excesso de líquido, você está tratando, né? Tirando, né? Aquele volume líquido que está, né, atrapalhando a expansibilidade daquele pulmão, né? E também um outro objetivo da toracocentese é fazer esse procedimento chamado pleurodese. A pleurodese ela é feita em algumas situações em que você quer destruir aquele espaço pleural que existe entre a pleura visceral e a pleura parietal, né? Existe um espaço ali, né, virtual. Pacientes que fazem derrame pleural de repetição, você pode jogar uma substância química ali, irritativa, que fibrosa as pleuras e você destrói esse espaço pleural virtual, né? E aí você evita que ele fique fazendo derrame de repetição. Não é uma coisa comum, né? Mas também pode ser feita através aí da toracocentese. Nesse link que está disponibilizado aqui, eu deixarei nos comentários desse vídeo, esse link vocês vão acessar, né? Então, um material aí teórico que fala sobre esse procedimento, e dentro do texto desse link vocês terão lá o vídeo demonstrando como que é uma toracocentese, tá? Então, nesse caso clínico foi feita uma toracocentese diagnóstica. Aqui a gente vê a característica do líquido que saiu, ele está turvo, né? É pus, né? Você olha isso aí, você fala, isso aí é pus, né? Dentro do tórax, né? Então tá turvo, né? Foi feita a centrifugação desse líquido para análise, ele ficou líquido, amarelo xantomatoso.
teve critérios de Light de proteína pleural maior que níveis de proteína sérica, maior que 5, né, sugerindo aí um exudato, né, nós vamos falar sobre isso, e fez a avaliação da adenosina deaminase, né, dosagem de ADA, que veio positiva, que também está associada à infecção por tuberculose, né. Muito bem. Então, como atividade proposta para vocês, né, vocês vão me dizer o que é a pleura, qual a função da pleura, qual a importância do líquido pleural. Bem, a pleura ela é uma membrana serosa, né? O que é uma membrana serosa? É uma membrana úmida, constituída aí por uma delgada camada de células epiteliais, denominado mesotélio, e que fica apoiada aí sobre um fino tecido conjuntivo. E é responsável por revestir as cavidades do corpo. Então, no coração, essa membrana serosa que protege e reveste o coração é chamada de pericárdio. No pulmão, essa membrana é chamada de pleura. Na cavidade abdominal, vocês vão conhecer essa membrana como peritônio. Então, existem vários nomes para esse mesmo tipo de membrana serosa, né? Vocês vão conhecer todas. E essas membranas, né, elas caracteristicamente vão ter a camada parietal, que vai formar a cavidade, a parede, né, forrar a parte externa e forrar a cavidade, né, no caso da pleura, e a camada visceral, que vai estar em contato íntimo com o órgão, né, no caso aqui o pulmão. E o que é o fluido seroso, que está dentro dessas membranas, né? No espaço virtual existe um filme líquido, né? Então, ele é sintetizado por essas células da serosa, ele é translúcido e fino e tem uma função lubrificadora, né? Então, proteger o órgão, né? Vocês vejam, né? O coração, no caso, tem o pericárdio, ele se movimenta o tempo todo, né? Então, para que você não tenha atrito, né? na musculatura cardíaca, você tem essa lubrificação. O pulmão também, ele está se expandindo, né? A todo momento, né? Por conta do processo ventilatório. Então, essa membrana vai ter a função ali de lubrificar esse órgão e impedir o atrito, né, e lesão. E no abdômen, né, as vísceras também estão se movimentando, estômago, intestino, né. Então, o peritônio ele vai proteger, né, esses órgãos dessa movimentação natural que existe, né, evitando atritos, né. Então, é isso aí, ó lá. Essa membrana serosa, como eu disse para vocês, vocês vão encontrá-la, né? Com vários nomes, dependendo da localização. O que interessa para a gente aqui hoje, né? Que estamos no aparelho respiratório, é falar sobre a pleura, né? Que reveste, então, aí os pulmões e a cavidade torácica. Bem, a cavidade pleural, então, ela é um espaço virtual, né? Como vocês estão vendo aqui, ó. É um espaço virtual. E ele é altamente permeável, né? Então a membrana, né, pleural, ela permite aí uma passagem muito fácil de líquido, né? E também ela drena, né, esse líquido com muita facilidade, ela é muito permeável. De forma que quando a gente tem distúrbios, né, na permeabilidade aí né, da membrana, a gente pode ter acúmulo de líquido, né, e aí nós vamos poder ter a formação de derrames pleurais, né, acúmulo de líquido dentro da pleura. Então são os chamados derrames pleurais. E aí nós podemos classificá-los, né, em transudatos e exudatos, né. E isso é muito importante porque isso direciona para a gente qual que é a patologia causadora do derrame. Quando nós temos inflamação da pleura, as pleuresias, né, então processos inflamatórios, em geral, vão gerar os exudatos. Quais são os processos inflamatórios? Podem ocorrer na pleura, aumentando aí a permeabilidade e passagem de líquido para esse espaço pleural e aí causando derrame. Pneumonias, tuberculose, como no nosso caso clínico, né? Infecções fúngicas, virais, tumores, metástases, embolia, doenças reumáticas ou traumas torácicos, né? Bom, então vamos entender o que é um transudato e vamos entender o que é um exudato. Um transudato, ele normalmente é o acúmulo daquele líquido normal, né? Só que ele se acumula mais do que deveria.
Então, vai ser um líquido geralmente límpido, transsudato, coloração amarelo claro, e ele não é coagulável. O que vai causar o transsudato? Normalmente, o transsudato são doenças não pulmonares ou não pleurais. Então, uma insuficiência cardíaca, por exemplo, você pode ter um derrame pleural simplesmente porque você tem um aumento daquela pressão hidrostática, né, ali no pulmão, e começa a transvasar o líquido. Então, é um problema, vamos dizer, de bomba circulatória, não é exatamente da pleura. Numa insuficiência renal, porque você começa a perder proteína no rim ou acumular líquido, e aí você começa a ter aumento de pressão também, né, de extravasamento líquido lá no pulmão. Então, é oriundo aí de uma doença sistêmica também. Na insuficiência hepática, que você pode ter queda de albumina, né, hipoalbuminemia, levando à redução da pressão oncótica do sangue, favorecendo extravasamento líquido para os tecidos. E aí a pleura também pode ser afetada. E a própria desnutrição também, porque aí você vai ter também, né, queda aí das proteínas plasmáticas com perda da pressão oncótica. Então, vocês vejam que é interessante a gente identificar um transsudato, porque se você identificar o transsudato, você já vai se direcionar para uma causa de uma doença sistêmica, não pulmonar. Né? E aí você vai fazer, para resolver aquele derrame, você vai tratar. Então, no caso da insuficiência cardíaca, você vai tratar a insuficiência cardíaca, você vai dar medicações para melhorar, né, o inotropismo, né, a contratilidade cardíaca, o débito cardíaco. Você vai dar diuréticos, né, para diminuir, né, aquela pressão hidrostática, enfim. Uma insuficiência renal, você vai fazer o manejo da insuficiência renal, eventualmente até uma hemodiálise, né, um transplante renal, né, dependendo da situação, e por aí vai, né? Então, é muito importante a gente reconhecer para não fazer um tratamento errôneo aí. Agora, o exsudato. O exsudato, ele já é uma doença na pleura, ele é uma inflamação na pleura, né? Então, o que é um exsudato? É um líquido que comumente vai ser turvo, ou purulento, ou hemorrágico, né? E vai ter aspecto coagulável. Então, como ele é turvo, purulento ou hemorrágico, você pode ver ele com coloração turva ou avermelhada, dependendo aí, né, se tiver mais hemorrágico ou não. E aí nós temos como as causas do exsudato aí, né, as pneumonias, a tuberculose, né, as embolias, os tumores, como eu já disse, né, no slide anterior. Então são causas, são doenças, patologias acometendo pulmão e pleura. É um processo localizado, né, em que você tem inflamação da pleura. Então vejam lá, né, aqui o quadro 1, características e derrames pleurais sanguinolentos, tá? Quando a gente tem um líquido pleural sanguinolento, a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes pode só ser um discreto acidente de punção, né? Então, às vezes é um exsudato, mas na hora de você puncionar, você lesou algum vasinho e aí vem um pouquinho de sangue. Então, se ele for levemente hemorrágico, né, a quantidade de hemácia é pequena, né, e aí você pode considerar como acidente de punção, né? Falando nisso, em acidentes de punção, é muito importante lembrar, né, da anatomia dos vasos e dos nervos na parede torácica, né, na caixa torácica. Né? Onde é que estão os vasos e os nervos, né, em relação às costelas? Né? Existe uma regrinha, quando a gente vai fazer a punção do tórax, que a gente sempre vai passar a agulha na borda superior da costela inferior. Por que será? Deem uma olhadinha lá no livro de anatomia, eu não vou contar isso para vocês aqui não. Deem uma olhadinha, por que a nossa agulha ela tem que encostar na borda superior da costela inferior? Por que é isso? Né? O que acontece ali? Vamos lá dar uma olhadinha. Bom, e aí a gente pode ter o líquido mais sério hemorrágico, que aí é quando tem sangramento mesmo, não é um acidente de punção, aí você já vai pensar em doenças, patologias aí como câncer, traumas, né, ou embolias pulmonares. As características macroscópicas aí do derrame pleural, ele pode ser límpido, quando ele é límpido, ele é transsudato. Ele pode ser turvo ou hemorrágico. Turvo ou hemorrágico, se for levemente hemorrágico, ainda pode ser o transsudato, mas se não, né, nós vamos estar falando aí já de
exudatos, né, e não de transsudatos. Então, podem ser os exudatos parapneumônicos, o empiema, que é pus, neoplasias, tuberculoses, derrame turvo. Nós estamos falando de exudatos aí como quilotórax, linfomas, câncer, trauma e mais uma vez turvo. A gente pode estar falando aí em pseudoquilotórax, doenças crônicas, artrite reumatoide e tuberculose. Existe, né, nesses turvos, você pode ver a característica antes e depois da centrifugação, né? Então, pós-centrifugação aí, né, ele pode definir aí, né, um aspecto aí, né? E não só utilizar o aspecto visual, mas nós temos características laboratoriais bem definidas, né, para que a gente possa fazer essa diferenciação entre o que é um exudato e um transsudato. Então, no olhômetro a gente já consegue ter uma ideia, vamos dizer assim, mas a gente sempre vai fazer uma avaliação laboratorial para documentar e ter certeza. Então, para diferenciar o transsudato do exudato, a gente tem os critérios de Light, né? Vai te iluminar, né? Eu brinco que vai iluminar, light de luz, né? Mas light é o nome do autor, né? Que descreveu esses critérios, né? Mas, então, desses critérios de Light, a presença de um critério dele já é suficiente para você dizer que é um exudato. Então, o que ele avalia, né? Ele avalia a diferença da concentração da albumina e aqui é outro critério, na verdade, desculpe, né? Os critérios de Light são 3 que estão ali na tabela e a gente ainda tem a diferença na concentração da albumina e a relação de níveis de colesterol que a gente pode usar. Então, aqui embaixo, ó, nós temos critérios de Light, são 3. Então, a relação de proteína pleural, proteína sérica. Então, o que é isso? Quando você pega o líquido pleural, você também colhe uma amostra de sangue. Você pega a veia ali do paciente e colhe uma amostra de sangue. E aí você dosa proteínas no líquido pleural e proteínas no sangue. Ora, a gente espera que no sangue tenha muito mais proteína do que ali no líquido pleural, né? Que o líquido pleural não é para ter uma quantidade grande de proteína. Se essa relação da proteína do líquido for maior, que a proteína, né, for elevada, isso está sugerindo um exudato, que está tendo aí um extravasamento, né, de líquido sanguíneo, né, das proteínas para a pleura, sugerindo aí um processo inflamatório. Então, vocês vejam que se for uma relação maior que 0,5, já está sugerindo um processo inflamatório. Então, em geral, para ser transsudato, essa relação tem que ser baixa, tem que ter pouca proteína no líquido pleural. Depois a gente pode avaliar a lactato desidrogenase, que é uma enzima que a gente imagina que no sangue está mais elevada do que no líquido pleural. Então, a gente faz a relação. Se essa relação vier elevada, está mostrando muito lactato desidrogenase. Isso sugere, então, um processo inflamatório, um exudato. Vocês vejam que no transsudato, essa quantidade de lactato desidrogenase tem que estar baixa. Ou você avaliar o nível de lactato desidrogenase, né, do próprio líquido pleural. Se tiver maior aí que 2/3 do limite superior da normalidade, sugere o exudato. Então, você pode também olhar o valor absoluto que você espera que seja baixo. Então, esses são os 3 critérios de Light. Se vier um positivo, já fecha para você como exudato. E, além disso, a gente também pode utilizar a relação de albumina sérica menos a pleural. Então, a gente imagina que a albumina no sangue está muito mais elevada, né, a concentração. Então, se tiver um aumento da albumina pleural, essa subtração vai vir mais baixa, sugerindo o exudato. Então, a gente espera sempre que o número seja algo grande no transsudato, maior que 1,2. E a mesma coisa para o colesterol pleural sobre a relação, né, relação do colesterol pleural sobre sérico. Né, que a gente imagina que colesterol tenha mais no sangue. Então, se tiver muito no líquido pleural, está te sugerindo um processo inflamatório, um exudato, né? Então, aí esse número tem que vir baixo, né? Então, esses critérios ajudam bastante. E, além disso, tem a ADA, que é a adenosina deaminase. Essa é uma enzima dos
dos leucócitos, tá? E que ela está aumentada em processos como tuberculose. É muito sugestivo de tuberculose, tá? Muito sugestivo. Então, a presença de ADA, né, a dosagem da adenosina deaminase pode te ajudar bastante no diagnóstico, né? Bem, e que mais que a gente pode ter, então, na pleura, que a gente está falando em derrames pleurais? Mas, de uma maneira genérica, né, derrame pleural é um acúmulo do líquido, né? Mas a gente pode ter presença de ar, por exemplo, né? De sangue ou de sangue e ar. Então, existem aí, né, os chamados pneumotórax, que é quando você tem preenchimento por essa cavidade com ar, né? Então, é alguma coisa que vai favorecer a entrada de ar na cavidade pleural. Então, a gente teria aí ferimentos como arma de fogo, ou rupturas, lesões pulmonares como fístulas broncopleurais, ou traumas torácicos, né? Fratura de costela. A gente pode ter o hidrotórax, que é acúmulo de líquido na cavidade pleural, que aí é um derrame pleural, né? Isso é um derrame pleural. E o hemotórax, que é um derrame pleural do tipo hemorrágico, né? É por sangue, né? Então, geralmente causado aí por lesões e vasos intercostais. E a gente pode ter misto, né? Hemopneumotórax, ar e sangue, né? Preenchendo a cavidade pleural. Que em geral a gente vai ver em traumas, ferimentos aí por arma de fogo, né? Acidentes automobilísticos, que aí você pode ter ruptura de vasos e abertura de cavidades, né? Então são traumas mais graves, né? Que você espera esse aparecimento desse tipo de acometimento pleural. Aqui ilustrando para vocês o que seria um pneumotórax. Então começa a encher de ar lá na cavidade torácica, estão vendo? Ó? Ar. E o que acontece com o pulmão? Ele vai retraindo. Então o indivíduo vai perdendo, né, capacidade respiratória e ele vai desenvolvendo o quê? Dispneia, falta de ar, né, e vai diminuindo a oxigenação, né, no sangue. Isso pode ter consequências, né, fatais, né, o paciente morrer por uma insuficiência respiratória, né? E esse é o aspecto radiográfico, né? Fazendo aqui a correlação anatomorradiológica. Olha só que bacana. Tudo aqui está preto, ó. Isso aqui é ar. O pulmão ele está rechaçado, ele ficou aqui, ó. Tá aqui, rechaçou. Do outro lado, perceba a diferença aqui, ó, de tonalidade que você vê aqui, né? Aqui é onde tem pulmão, do lado esquerdo, né? E aqui não tem. Você vê que tá preto, é só ar mesmo, né? Aqui seria o hidrotórax, né? A característica do líquido é que pela ação da gravidade ele tende a ficar mais embaixo. Vocês vejam que o ar ele preenche toda a cavidade, né? Porque ele não sofre ação da gravidade. Agora o líquido ele tem essa característica de obliterar aqui o seio costofrênico, né? Então ele tem essa característica aqui. Então vocês vejam que isso aqui sugere muito derrame pleural. Aqui é um hidrotórax, né? Hemotórax é a mesma coisa, né? Vai obliterar ali, né? Pela ação da gravidade, vai obliterar o seio costofrênico. Então, também, você não tem como definir aqui, né? Se você visualizar uma imagem radiológica sugerindo aí um derrame pleural líquido na pleura, a princípio não tem como diferenciar se é um hidrotórax ou hemotórax. Aí é só a sua punção, né? Só a toracocentese que vai te dizer isso, né? Do ponto de vista clínico, radiológico, eles são, né, idênticos, né? E aí a gente pode ter o hemopneumotórax. Então aí a gente vê aqui pneumotórax, tudo preto, ar, e aqui o nível que a gente chama de nível hidroaéreo, nível líquido, né? Então aqui embaixo tem o líquido obliterando ali, né? O seio costofrênico. Então aqui seria, né, uma lesão mista, né, de pleura. E, para finalizar, né, vamos comentar um pouquinho sobre a tuberculose, que era do nosso caso clínico, né? A tuberculose, vocês vão ver aí em microbiologia, né, bastante sobre isso, mas é uma doença infecto-contagiosa de transmissão aérea causada pelo Mycobacterium tuberculosis. Né? A transmissão ela vai ocorrer através do ar por meio de partículas, ou seja, aerossóis, né? Ele fica suspenso no ar, são pequenas partículas, né, que transmitem, então o ambiente em que está o paciente tuberculoso, né, ali próximo a ele ficam várias partículas que
com a tosse, né, ele acaba eliminando e aquilo fica no ar. Então, se você tiver lá próximo a esse paciente, você vai inalando essas partículas infecciosas, né, e você pode se infectar. Por isso que esses indivíduos eles ficam com precaução a isolamento respiratório, né? Quando eles estão no hospital, você entra num quarto, você tem que entrar com aquela máscara N95, né? Para evitar inalar, né? É a principal forma de contágio desse agente infeccioso, né? E por isso que o quarto onde o tuberculoso fica tem que ser um quarto bem arejado, com bastante luz do sol, que mata, né? Essa bactéria, né? Então, é muito importante isso aí, né? E, né, obviamente, né, além de você ter vamos dizer assim, essa carga, né, de agente infeccioso que você vai inalar, então, para você ficar doente, depende do quanto que você, né, da quantidade de bactérias que você vai inalar, né? Porque se você inalar pouquinho, né, a chance de você ficar doente, o risco de ficar doente é pequeno, porque a carga, né, infecciosa ali foi baixa. Se você ficar inalando muito aquilo, né, aí o risco de você ficar doente é maior, porque você está inalando uma carga infecciosa maior. E além da exposição que você tem que ter próxima do paciente, também a gente tem os fatores aí de defesa, né, que nós já comentamos na aula anterior, né? Então nós temos várias barreiras no nosso sistema respiratório que podem nos proteger, né, da infecção por esses agentes, né? Então, desde que você tenha um desbalanço entre exposição à bactéria e redução da imunidade, às vezes você pode até ter uma imunidade boa, mas se você também ficar muito exposto, nessa balança ela vai pender para infecção, né? Ou você pode às vezes nem inalar uma carga tão grande da bactéria, mas você já está com sua defesa comprometida, né? Então, quer seja vá para um lado, quer seja vá para o outro, aí a balança, você, né, aí acaba adquirindo a doença, né? Vejam, né, que a propagação da tuberculose está mais intimamente ligada a condições de vida, né, prevalência nas periferias, né, e tem aumentado muito por conta da pandemia do HIV, em que o indivíduo tem um comprometimento imunológico e aí ele tem mais facilidade de adquirir infecções, né. Então, o nosso paciente, na história dele, ele vivia, né, na comunidade, com baixas aí condições de saneamento, né, e estava junto aí, né, com a mãe que já estava com a doença, né. Em relação à tuberculose, né, história natural, os bacilos se multiplicam nos alvéolos, né, e um pequeno número pode entrar até na circulação e se disseminar pelo corpo. Então, a tuberculose a gente conhece mais a forma pulmonar, porque você adquire justamente inalando e ele se aloja no pulmão. Mas como essa bactéria, ela pode, ao chegar no alvéolo, passar aquela barreira, né, porque vocês sabem que a barreira do alvéolo capilar é finíssima, né, para permitir passagem dos gases, né, do oxigênio, do gás carbônico. Então, ele pode alcançar, né, chegou lá no alvéolo, ele facilmente pode cair na corrente sanguínea e se disseminar. Por isso que a gente pode ter, por exemplo, neurotuberculose, né, tuberculose no cérebro, a gente pode ter tuberculose renal no rim, pode ter tuberculose na vértebra, chamado mal de Pott, né, tuberculose óssea. Então, por isso que você pode ter tuberculose em outros órgãos, né? Porque ele se dissemina via hematogênica, né? E dentro de 2 a 10 semanas, o sistema imune ele atua e impede os bacilos de continuar a se multiplicar, né? Então, existem indivíduos que podem ter tido contato, né, com o bacilo, mas conseguiu conter, e o bacilo fica lá, vamos dizer assim, adormecido, né? Ele fica latente. E aí, em alguma situação de queda da imunidade, esse indivíduo pode vir também a manifestar a doença. Então, eu já vi, né, por exemplo, residentes, né, que tiveram, né, o contato, né, na infectologia, fizeram estágio lá e não ficaram doentes, né, naquele momento. E depois de um período, né, que já estavam em outros estágios, né, aí às vezes passou por um período aí de queda do sistema imune, né, aí começou a manifestar a doença. Então isso pode acontecer, né. Então nós, né,
que somos profissionais da saúde, vocês começarão a ter contato aí nos hospitais, podem muito bem, em algum momento da vida de vocês, acabar tendo contato com esse agente e ficar com ele ali latente, né? E em algum dia, né, num momento aí de queda do sistema imune, poder manifestar a doença. Isso pode acontecer. Bom, aqui, né, que a gente já falou no esqueminha bacaninha, aqui mostrando para vocês, né, um outro imagem aqui, né, em que a gente observa uma certa lesão bem discreta aqui no pulmão, e quando faz a tomografia você observa a caverna tuberculosa, né, e todo aqui o acometimento, né, alveolar, né. Esse aqui é um paciente que tem uma caverna tuberculosa, com um buraco lá, né. Ele trata da tuberculose, né, nesse caso, né, se ele tratar a tuberculose ele cura, mas a caverna fica para sempre, né, uma parte do pulmão que foi destruída, ele perdeu, né. Bem, é isso. Aqui vou deixar alguns links para vocês que falam um pouquinho sobre a tuberculose, a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, 2 links, Khan Academy, que está bem bacana, e aqui do professor Felipe Barros, tá? Deixarei aí na descrição do vídeo para vocês acessarem. Se gostaram, deixe o seu like, dúvidas, deixem seu comentário aqui ou através do portal, e um abraço.